de Lucas, capítulo 7, versículo 36, a Bíblia Sagrada diz da seguinte forma: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Até aqui. A Bíblia nos mostra um acontecimento, de certa forma, raro no ministério de Jesus. Que eu me recorde, esse é um acontecimento único, quando Jesus é convidado por um fariseu para jantar com ele. Jesus foi jantar na casa desse fariseu. E nós sabemos que os fariseus, o partido dos fariseus, a religião, a religiosidade dos fariseus, os impedia de reconhecer Jesus como Senhor, impedia de reconhecerem Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E nos chama a atenção o convite que ele faz a Jesus, chamando Jesus para estar com ele e estar jantando na sua casa, estar comendo com ele. Nós não sabemos qual a motivação que levou este homem para realizar esse convite a Jesus. Eu não sei se aquele homem queria ouvir Jesus. Eu não sei se aquele homem queria aprender com Jesus. Eu não sei se aquele homem estava de alguma forma, de alguma maneira, armando uma cilada para Jesus. Eu não sei qual é o intento daquele homem, mas certo é que ele chamou Jesus para estar na sua casa. E eu digo que é um acontecimento ímpar, porque Jesus não é de estar na casa de fariseus. Jesus não é de estar na casa de religiosos. Jesus não é de ter comunhão com essas pessoas, por causa da hipocrisia dessas pessoas. O religioso geralmente foi, por muitas vezes, rechaçado por Jesus. Mas ele convidou Jesus. Ele chamou Jesus para estar na sua casa. E Jesus aceitou o convite. Se você convidar Jesus para estar na sua casa, ele vai aceitar o convite. Se você chamar Jesus para tomar conta da tua casa, ele vai tomar. Se você chamar Jesus para morar com você, ele vai morar. Se você chamar Jesus para jantar com ele, ele vai atender o teu convite. Ele vai atender o teu chamado. Porque a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você chamar ele para um jantar nessa noite, ele vai atender o teu convite. Ele vai vir para a tua casa. E jantar fala de intimidade, fala de comunhão, fala de participar da vida do outro. Porque nós só convidamos para jantar na nossa casa aquele por quem nós temos alguma afinidade, aquele por quem nós temos uma admiração, aquele por quem nós temos um carinho. Algum vínculo tem que haver entre duas pessoas para que se convide a determinada pessoa para estar jantando na sua casa. Mais uma vez eu digo, eu não sei qual a motivação deste homem de chamar Jesus. Certo é que ele chamou, porque até quem tem religião sabe e reconhece que precisa de Jesus. Ninguém consegue viver sem a presença de Jesus, ninguém consegue
consegue, ao ver, ao presenciar, ao sentir a presença de Jesus, ficar inerte, ficar alheio à presença de Jesus. Não dá. Não dá para ignorar a pessoa de Jesus, não dá para ignorar a presença de Jesus, porque a presença de Jesus é forte, a presença de Jesus é marcante, a presença de Jesus sempre causa algo diferente na vida do ser humano. Esse homem convida Jesus, e Jesus atende o seu convite. Jesus vai para a sua casa, Jesus entra na sua casa, Jesus se reclina na mesa para jantar com aquele homem. Eu penso que aquele homem começa a olhar para Jesus, Jesus começa a olhar para aquele homem, e a Bíblia não relata algum diálogo que houve entre eles, mas eu começo a pensar que aquele homem começa a olhar para Jesus e começa a dizer, ou pensar consigo mesmo, que seria para Jesus uma honra estar jantando com ele, afinal de contas, ele era um homem da religião, ele era um homem da sinagoga, ele era um homem que pregava, ele era um mestre, ele era um ensinador da lei. E Jesus quem é? Jesus é um pregador itinerante. Jesus não tem um cargo na sinagoga. Jesus não é dirigente de sinagoga. Quem é Jesus? Jesus é um pregador ao ar livre. A maioria das pregações de Jesus se deu ao ar livre, no monte, na beira do mar, onde tinha alguma pessoa, Jesus estava ali pregando. E talvez essa seja a principal diferença entre Jesus e os fariseus e os religiosos, porque os fariseus, eles levavam as coisas muito ao pé da letra, e a Bíblia diz que as pessoas não deveriam estar gritando em praça pública, para que não recebessem honra dos homens, para que não se mostrassem, porque se eles recebessem honra dos homens, eles não receberiam a recompensa de Deus. Então o fariseu jamais iria pregar ao ar livre, porque na verdade ele não tinha de fato no seu coração a simplicidade e a humildade de pregar para ensinar a palavra. Tudo o que eles faziam era para aparecer. E quando ele olha para Jesus, ele entende, eu sou um homem da lei, eu sou um homem da religião. Então para Jesus com certeza é uma honra vir para a minha casa. Com Jesus é uma honra poder ser convidado por mim, poder sentar na minha casa, poder sentar à minha mesa e poder comer comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é honra para Jesus estar na sua casa, mas é honra para você poder receber Jesus na sua casa. Você que tem que ficar feliz, você que tem que ficar alegre, você tem que regozijar na presença de Deus, por Jesus aceitar o teu convite e estar na tua casa, e poder jantar com você, e poder compartilhar com você da sua presença santa, e você poder compartilhar com Ele das suas angústias, das suas tristezas, das suas mágoas, das suas decepções, das suas dores, dos seus problemas. É uma honra para você receber Jesus na sua casa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava reclinado à mesa. É importante que você saiba que as mesas da época de Jesus não eram como as mesas atuais. Uma mesa na época de Jesus, ela tinha no máximo 50 centímetros de altura. As pessoas comiam sentadas no chão, ou, dependendo do nível de intimidade que as pessoas tinham, elas reclinavam-se sobre a mesa. Como é que funcionava esse negócio? Eles deitavam em uma almofada, colocava-se uma almofada, e o convidado, literalmente, ele deitava para poder cear, para poder ter aquela refeição. Ele apoiava o seu braço esquerdo naquela almofada, e com a mão direita ele se servia, ele comia, e os seus pés ficavam estirados em direção à parede, e os servos ficavam ao redor da mesa para que pudessem servir ao anfitrião e ao convidado. E pessoas que muitas vezes não haviam sido convidadas para a ceia também ficavam ao redor. Uma pessoa, geralmente, especialmente pessoas pobres, não eram impedidas de entrar na casa de um religioso.
de um fariseu. A casa desses homens geralmente era aberta para essas pessoas. Mas uma coisa é você ter a oportunidade de entrar dentro da casa do religioso. Outra coisa diferente é você assentar à mesa com o religioso. Uma coisa é entrar dentro da casa. Outra coisa é sentar à mesa com o rei. Você já entrou dentro da casa, mas você já sentou à mesa com o rei? Você já sentou tete a tete com ele? Você já sentou frente a frente com ele? Você já olhou no fundo dos olhos dele e permitiu que ele olhasse dentro dos teus olhos? Isso fala de intimidade. Até que ponto você é íntimo dele o suficiente para cear com ele, para estar com ele, para estar lado a lado com ele? A Bíblia Sagrada diz que enquanto eles estão assentados, a Bíblia não menciona troca de palavras nenhuma. A Bíblia não menciona nenhum diálogo entre eles. Mas a Bíblia mostra algo inusitado. Como Jesus estava reclinado à mesa, a Bíblia Sagrada diz que uma mulher chega por detrás de Jesus. Aí você começa a entender o texto, porque se Jesus estivesse assentado à mesa em uma cadeira, como habitualmente acontece hoje, ficaria difícil de entender como é que essa mulher chegou por detrás de Jesus e começou a ungir os seus pés, chorar sobre os seus pés, enxugar os seus pés com seus cabelos e beijar os seus pés. Como essa mulher faria isso por trás? Quando você entende que Jesus estava reclinado sobre a mesa, você começa a entender como isso era possível. Isso demonstra que sempre há uma possibilidade, sempre há um meio de se chegar até Jesus. Deus sempre proporciona diversos meios para que você possa chegar até Ele. Não tem dificuldade, não tem desculpa para você não chegar até Jesus. Algo inusitado acontece, essa mulher entra. E se essa mulher entrou à casa desse fariseu e ela foi diretamente até Jesus, e ela já tinha o vaso de alabastro preparado, ela já tinha o unguento que era o perfume, ela já sabia perfeitamente o que ela ia fazer. Isso demonstra que ela estava seguindo os passos de Jesus, ela estava bem informada sobre Jesus, ela sabia para onde Jesus ia, ela sabia onde Jesus ia comer, ela sabia onde Jesus ia jantar, porque ela acompanhava Jesus, ela só estava longe, ela não tinha se aproximado de Jesus ainda, mas ela já acompanhava Jesus. Ela tinha interesse por Jesus, ela queria saber tudo sobre a vida de Jesus. Entenda que a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher pecadora. Naturalmente uma mulher não chegaria próximo de um religioso, porque sabia que o religioso a iria rechaçar da sua presença. Se ela vai até Jesus é porque ela sabe que Jesus não faria isso, Jesus a receberia. Era alguém que estava seguindo Jesus de longe, mas estava bem informado sobre Jesus. Era alguém que estava nos passos de Jesus há algum tempo. Era alguém que estava se informando sobre a pessoa de Jesus. Talvez esse seja o seu caso. Você está bem informado sobre Jesus. Você tem escutado a palavra de Jesus. Você tem escutado a pregação do Evangelho. Você já conhece algumas coisas sobre Jesus, mas falta algo mais íntimo, mas falta algo mais direto. Falta você chegar aos pés dele. Falta você romper a barreira do preconceito. Falta você romper a barreira da timidez. Falta você romper a barreira do medo. Falta você romper a barreira da religiosidade. Falta você romper alguma coisa. E o que é que você está esperando para romper essa barreira? O que é que você está esperando para ir até Jesus? Você já sabe quem Jesus é. Você já sabe que Jesus não rejeita aquele que vem até Ele. Você já sabe que Jesus está sempre de braços abertos para receber a tantos quantos vierem a Ele. O que é que você está esperando ainda? O que te falta para romper, para dar um passo além, para chegar mais próximo dEle? Eu preciso dizer isso a você. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai te abandonar.
Ele não vai te deixar no vácuo. Se você for abraçá-lo, Ele vai te abraçar. Se você for beijar a sua mão, Ele não vai fazer como um certo religioso que eu vi em um vídeo há alguns dias, que as pessoas iam beijar a sua mão e Ele tirava. As pessoas iam demonstrar carinho e Ele não deixava. É uma pessoa intocável, é uma pessoa inacessível. Jesus é acessível. Você pode chegar até Ele. No momento em que você quiser, você pode chegar até Ele, porque Ele está ao teu alcance. Essa mulher chega e um fariseu está olhando a cena e ele não diz nada. Essa mulher chega por detrás de Jesus e ela começa a chorar. E aquelas lágrimas daquela mulher começam a representar toda a sua vida e toda a sua história. Quando a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora, esse termo pecador era aplicado a pessoas que praticavam vários tipos de pecados, mas geralmente pecados morais, geralmente pecados notórios na sociedade. Eram bandidos, eram ladrões, pessoas que as pessoas sabiam, a comunidade sabia o que elas faziam, então era conhecida a vida delas, especialmente e principalmente no caso dessa mulher, ela era uma prostituta. E por causa da sua vida promíscua, ela era rejeitada pela religião. Aqueles que a religião está rejeitando, Jesus está recebendo e está abraçando. A mulher chega e ela começa a derramar lágrimas. E aquelas lágrimas demonstram algo que poucas pessoas sabem o que é. Poucas pessoas experimentam um arrependimento sincero e verdadeiro. Aquelas lágrimas demonstram a angústia que aquela mulher sente pela vida em que ela leva. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo um estilo de vida que não é o que nós queremos, não é o melhor, não é o ideal, não é o adequado, não foi o que nós desejamos para nós, mas é porque a situação, a circunstância nos levou àquele estilo de vida. Mas na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos sair dali. Aquela mulher não estava feliz, ela não estava satisfeita com a vida em que ela levava. As pessoas costumam dizer que a vida de uma mulher, de uma prostituta, é uma vida fácil. Uma das qualificações, um dos nomes pelos quais as prostitutas são chamadas é mulher de vida fácil. Eu acho que não existe mentira maior do que essa. Porque não deve ser fácil. Não deve ser nada fácil uma vida dessas. Imagine quantas vezes essa mulher teve que passar por humilhação. Imagine quantas vezes essa mulher pode ter sofrido violência e com certeza sofreu violência. Imagine como era para essa mulher, com certeza, ter sido expulsa de casa. Ver o seu pai e a sua mãe virar para ela as costas. Imagine como foi difícil para essa mulher ser desertada pelos seus pais. Aquelas lágrimas falam muito daquela mulher. Quando ela está na presença de Jesus e ela começa a chorar, um filme vai passando na sua cabeça, ela vai lembrando de cada momento da sua vida. E o seu coração está angustiado, porque ela não quer mais viver naquela vida. Ela não está feliz, ela não está contente com aquela situação e ela quer mudança, ela quer mudar. Mas a família não deu a ela a oportunidade. Mas a religião não deu a ela a oportunidade. Mas a sociedade não deu a ela a oportunidade. Se ela vai buscar emprego em um hotel, as pessoas olham para ela e dizem: é fulana que estava lá na esquina. Não, aqui não tem emprego para você. Se ela vai procurar emprego num restaurante, as pessoas olham e reconhecem ela. Não, aqui não tem espaço para você. Ninguém dá emprego para essa mulher, não tem como, não tem meios de ela sair dessa situação. Ela tentou. Conjectura minha, a Bíblia não diz isso. Possivelmente ela tentou, mas não tem quem dê a ela uma oportunidade. Não tem quem estenda a mão para ela. E aí, ela sabe que Jesus está na casa do fariseu. Ela sabe que Jesus atende pecadores. E ela vai até Jesus. E ela começa a derramar suas lágrimas aos pés de Jesus.
Talvez esteja faltando mais para nós derramar lágrimas diante de Jesus. Talvez os nossos olhos estão secos demais, eles precisam começar a se molhar mais de lágrimas diante de Jesus. Nós precisamos nos humilhar mais perante a face do Senhor Jesus Cristo, para que Ele, que somente Ele pode, venha nos exaltar. Aquela mulher está chorando e ela pega um jarro, um vaso de alabastro. Alabastro era um minério, era um vaso que era feito de pedras, de calcário. E ela pega e ela começa a derramar o unguento, o bálsamo nos pés de Jesus. Aquele bálsamo era um elemento muito caro, porque não tinha na Palestina. Aquilo era importado. E ela adquiriu aquele unguento, provavelmente, com o dinheiro que ela ganhou na prostituição. Talvez ali tivessem as suas economias. Talvez ali tivesse tudo quanto ela tinha ganhado e tinha guardado. E ela pega tudo aquilo e começa a derramar nos pés de Jesus. Porque quando alguém chega pelo menos aos pés de Jesus, reconhece que nada mais importa, nada mais tem valor. Jesus é tudo. Jesus é suficiente. Aquela mulher começa a demonstrar por Jesus um amor que os seus irmãos consanguíneos não tiveram. Aquela mulher começa a demonstrar por Jesus um amor que os seus conterrâneos, os seus patrícios não tiveram. Aquela mulher começa a demonstrar por Jesus um amor que os gadarenos não tiveram. Quando Jesus expulsa o demônio daquele jovem, o pessoal de Gadara manda Jesus embora. Aquela mulher começa a demonstrar um amor puro, sincero e verdadeiro, que talvez poucas vezes Jesus viu, poucas vezes Jesus desfrutou. E isso que é lindo em Deus. É dar ao homem, dar ao ser humano a liberdade, a livre agência, para demonstrar por ele sinceramente e verdadeiramente amor. Deus, por ser onipotente, Ele poderia perfeitamente obrigar, exigir que o ser humano lhe prestasse adoração, que o ser humano lhe amasse incondicionalmente. Deus poderia fazer isso porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele é tão soberano que Ele dá ao homem a oportunidade, a liberdade de demonstrar que o seu amor por Deus é real, é sincero e é verdadeiro, não é forçado. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por Jesus. Nós precisamos demonstrar que o nosso amor é verdadeiro, é sincero. E o amor verdadeiro, o amor sincero, é o amor sacrificial. Um amor que não demonstra sacrifício, que não oferece sacrifício, não é amor. Um amor que não exige de nós renúncia, não é amor. O amor que essa mulher está demonstrando por Jesus é um amor que não pode ser medido, limitado pelo dinheiro. O dinheiro não consegue contabilizar o tamanho do amor que essa mulher tem por Jesus, porque ela está entre as suas finanças, as suas economias e Jesus. Ela poderia fazer muitas coisas com aquele bem que ela tinha, com aquele unguento, com aquele vaso cheio de unguento, mas ela simplesmente derrama aos pés de Jesus. O amor verdadeiro não se limita ao dinheiro. Existem pessoas que amam a Deus por causa do dinheiro, e existem pessoas que deixam de amar a Deus por causa do dinheiro. A Bíblia conta a história de um jovem, e a Bíblia diz que era um jovem rico, que vai até Jesus, e Jesus lhe faz uma exigência: vende tudo que tem e dê aos pobres. E ele se retira entristecido porque era muito rico e não faz o que Jesus está lhe pedindo. O dinheiro naquela ocasião separou aquele homem de Jesus, mas o dinheiro não limita o amor dessa mulher, e o dinheiro não separa ela de Jesus. O que é o dinheiro diante do Deus que é dono do ouro e da
da prata. Existem pessoas que só se aproximam de Deus por causa do dinheiro. Mas quem se aproxima de Deus por causa do dinheiro, se perderá juntamente com o dinheiro. A Bíblia diz que Ananias e Safira venderam a sua terra, o seu terreno, a sua herdade, por um determinado preço, e eles levariam para depositar aos pés dos apóstolos. E a Bíblia Sagrada diz que chegando, eles combinaram que dariam apenas uma parte. Chegando até os apóstolos, Ananias entregou uma parte. E Pedro lhe pergunta: foi por esse valor que você vendeu a tua herdade? Ele disse: foi. Ele disse: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pedro diz: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Porque se você ficasse com tudo, não era seu. Mas porque mentiste ao Espírito Santo e não a homens, você vai morrer. E naquela hora o homem morreu. Você conhece a história. Mais tarde a sua mulher chega, repete a mesma história, e Pedro diz: ali estão os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. E a mulher caiu e morreu na mesma hora. O verdadeiro amor não se limita por dinheiro, nem por aquilo que vai ganhar, nem por aquilo que vai entregar. Essa mulher, ela demonstra um amor que talvez nós não conhecemos ainda. E o que me chama a atenção nessa história é que ela vai com tanta sinceridade, mas o texto não nega quem ela é. Ela é uma pecadora. Mas ela vai com tanta sinceridade, com tanto amor, que o fariseu fica olhando, e Jesus, ao perceber o que ela está fazendo, também não faz nada. Sabe por quê? Porque Jesus ainda recebe pecadores. Tem pecador aqui? Jesus ainda recebe os pecadores. Jesus não vira as costas para os pecadores. Jesus não rejeita os pecadores, porque Ele se veio para buscar e salvar quem está perdido. Se você é pecador, bem-vindo ao clube, eu também sou. E graças a Deus que eu sou. Porque essa é a condição para que eu possa receber a graça de Deus sobre a minha vida e receber de Deus a salvação. Ele continua recebendo pecadores em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, quando ela se aproxima de Jesus, ela sabe perfeitamente quem ela é e sabe perfeitamente o quanto ela precisa de Jesus. Enquanto o fariseu, o religioso, ele se acha superior, porque ele olha para aquela cena e ele não fala nada, mas ele pensa: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que lhe toca. Jesus ainda recebe toque de pecadores. Ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora, e ela não nega, ela sabe quem ela é. Ela sabe que é pecadora, por isso ela vai até Jesus. Mas o religioso, ele se acha melhor, ele se acha superior, ele acha que ele é melhor do que aquela mulher. Por isso Jesus precisou ir até ele, porque ele não acha que tem necessidade de Jesus. Quando começa a faltar oração, quando começa a faltar clamor a Deus, isso começa a revelar uma prepotência no coração do ser humano. E o ser humano começa a demonstrar que não precisa de Jesus, que não precisa de Deus. Existem pessoas que oram tanto que não saem para ir na padaria se não orar, que não atravessa a rua se não orar. Isso demonstra a total dependência de Deus. Saber que ao colocar o pé na rua, sabe que precisa da proteção de Deus, porque se Deus não lhe proteger, qualquer mal pode lhe ocorrer. Sabe que o mal pode estar à espreita para lhe atacar e precisa de Jesus. Aquele fariseu achava que não precisava, por isso Jesus foi até ele. Aquela mulher sabia quem ela era e sabia da necessidade que ela tinha, sabia o quanto ela dependia de Deus, por isso ela foi até Jesus.
Se você está ouvindo essa mensagem é porque você reconhece que é pecador, você sabe da sua limitação, você sabe da sua fraqueza, por isso você veio até Jesus, por isso Jesus está falando com você. Por isso Jesus preparou esse encontro para você. Aquele fariseu provavelmente, após aquele jantar, a sua vida continuou da mesma forma, nada mudou. Nada foi transformado na vida daquele homem. Mas essa mulher, quando ela saiu daquele ambiente, ela não saiu a mesma pessoa, porque a humilhação diante de Jesus leva à aceitação por ele. Quem se humilha perante ele, por ele é aceito. Quem é soberbo, quem é arrogante, quem é prepotente, quem é autossuficiente, jamais será recebido por ele. A Bíblia Sagrada diz, em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem conosco, nem comigo. Ou eu me humilho perante ele, ou eu jamais poderei ser recebido, poderei ser aceito por ele. Essa mulher, quando ela se prostra diante de Jesus, quando ela oferece as suas lágrimas, o seu unguento a Jesus, ela está abrindo mão daquilo que ela tinha, ela estava abrindo mão dos seus recursos, ela estava abrindo mão das suas finanças, ela estava abrindo mão dos seus bens para honrar a Jesus. Ela estava honrando a Jesus. Só é possível o ser humano honrar Jesus quando ele está disposto a abrir mão. Do que você precisa abrir mão para honrar a Jesus? O que é necessário você deixar? Para que é necessário você virar as costas para que Jesus seja mais honrado na tua vida? Essa mulher está nos ensinando hoje que nós precisamos abrir mão. Se nós queremos honrar Jesus, nós precisamos abrir mão de alguma coisa, ou de algumas coisas, ou de algumas atitudes, ou de alguns bens. É triste nós olharmos e percebermos que muitas vezes muitos cristãos não estão dispostos a oferecer por Jesus ou a Jesus esse amor sacrificial, quando o interesse é maior do que a adoração. Quantas pessoas vivem hoje nas igrejas em um relacionamento promíscuo? E quando digo um relacionamento promíscuo, eu não estou falando nem na visão da sociedade, mas diante de Deus. Porque às vezes a pessoa recebe uma pensão e ela vive num relacionamento com outra pessoa sem regularizar, sem casar. Por quê? Porque teme perder aquela pensão. Aquela pensão de um salário mínimo, mil e poucos reais. E a pessoa tende a levar uma vida no pecado porque não quer perder aquelas finanças, aquele salário. E eu pergunto a você, será que um salário mínimo compra a sua salvação? Será que um salário mínimo paga o valor da tua alma? Nós muitas vezes, para servir a Deus, precisamos abrir mão de algumas coisas. Essa mulher abriu mão do que ela tinha, mas não foi só isso. Essa mulher abriu mão de muito mais para honrar a Jesus. A presença dele, a presença de Jesus, tem sempre lugar para quem não foi convidado. Aquela mulher não foi convidada para estar naquele lugar, mas quando ela chega até Jesus, ela é recebida e aceita por Jesus, porque ela estava disposta a abrir mão da sua própria vida para honrar a Jesus. Talvez você não faz parte do povo convidado, você não faz parte do povo eleito, mas você está disposto a sacrificar a sua vida, mas você está disposto a abrir mão. E se você estiver disposto a abrir mão, talvez não tenha um lugar preparado, separado para você na mesa, mas Jesus te recebe, Jesus te aceita, Jesus abre os braços para você e deixa que você esteja na sua presença, em nome de Jesus.
Essa mulher não sacrificou apenas o dinheiro, não sacrificou apenas a sua moralidade, o seu orgulho, mas ela sacrificou a sua profissão. Porque desde o momento em que essa mulher chegou até Jesus, quando ela saiu daquele lugar, ela saiu perdoada por Jesus. E ela não voltou mais para a sua vida de pecados. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Eu não sei qual rumo a vida dessa mulher tomou. Eu não sei de onde ela começou a obter recursos para viver. Certo é que aquilo que ela praticava para ganhar dinheiro nunca mais ela praticou, porque quem encontra com Cristo é transformado por completo. Quem encontra com Cristo, tudo perde o sentido, tudo perde o valor. Só importa Jesus e a sua vontade. Ela abriu mão da sua profissão, do seu salário, porque ela queria honrar a Jesus, porque ela queria ser fiel a Jesus, porque ela queria mudar de vida. E para que se mude de vida, é necessário que se abra mão de algumas coisas. É necessário que se tenha atitude. É necessário que se mude algumas coisas para que se tenha uma vida nova, uma vida transformada, uma vida restaurada na presença de Deus. Aquele pecador está olhando aquela mulher. Aquele fariseu está olhando aquela mulher. E ele está pensando, essa mulher é uma pecadora. Essa mulher é uma mulher da vida. Porque a única coisa que aquele homem tem a oferecer é o seu julgamento. A única coisa que aquele homem tem a oferecer para aquela mulher é a sua reprovação. Isso é a única coisa que aquele homem tem a oferecer para aquela mulher. Enquanto aquele homem só tem o julgamento, só tem a reprovação para oferecer para ela, Jesus tem amor e tem salvação. Jesus tem perdão para oferecer. Talvez as pessoas não tenham muita coisa para te oferecer, mas Jesus tem aquilo que é mais especial, aquilo que é mais precioso. Jesus tem perdão para os teus pecados e Jesus tem salvação para a sua vida. Aquele homem diz, essa mulher é pecadora, ao ponto que ele deveria dizer para si mesmo, eu sou pecador. Porque ele via os pecados dela, mas ele não via a soberba, a arrogância que havia dentro dele, a hipocrisia que havia dentro dele. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Porque da forma que você julgar, você também será julgado. Porque você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave de madeira que está no seu próprio olho? Tire primeiro a trave de madeira que está no teu olho, para que veja o cisco que está no olho do teu irmão. Sabe, eu tenho um problema muito sério com pessoas que são santos demais. São santarrões, porque geralmente pessoas que são santarrões são hipócritas. Ninguém consegue ser certinho demais. Ninguém consegue ser justo demais. Quando a pessoa é muito santa, quando a pessoa é muito justa, pode ter certeza que nos bastidores tem algum problema. Pode ter certeza que essa pessoa ela esconde algum pecado, porque ninguém consegue. Pode ter certeza que todo santarrão é hipócrita. Então aquele homem está dizendo, essa mulher é pecadora, mas ele não vê, ele não enxerga o pecado que está dentro dele. Ele é capaz de ver o mínimo defeito na vida do outro, mas não consegue ver os inúmeros defeitos que estão na sua própria vida. Nós precisamos olhar muito mais para nós do que para os nossos irmãos, para os demais. Porque nós muitas vezes vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Aquele homem estava vendo talvez as vestes daquela mulher, que talvez não fossem vestes adequadas para uma mulher de família. Aquele homem está vendo aquela mulher com os cabelos soltos. E andar com os cabelos soltos denunciava quem era aquela mulher. Porque uma mulher de família, uma mulher de respeito, uma mulher recatada, ela usava um turbante, uma burca. Ela não demonstrava os seus cabelos. Porque os seus cabelos eram guardados para o seu marido. Os seus cabelos só seriam vistos
quando ela se casasse e quando ela estivesse na intimidade com o seu marido poderia ver os seus cabelos. Então aquele homem está olhando as vestes daquela mulher, aquele homem está olhando os cabelos daquela mulher, talvez aquele homem está olhando a pintura, a maquiagem daquela mulher, talvez aquele homem está olhando joias que estão penduradas sobre o corpo daquela mulher, mas ele não consegue perceber que ele é 10 vezes pior do que aquela mulher. O que ele não consegue enxergar é a sinceridade que há nas lágrimas daquela mulher. Aquilo que Jesus viu, aquilo que Jesus percebeu, aquilo que Jesus enxergou foi exatamente aquilo que ele não viu. Aí estava o motivo e a causa do julgamento dele. É porque ele não via o que Jesus estava vendo. Não se preocupe, porque Jesus está vendo aquilo que as pessoas não veem. Jesus está sentindo na sua vida aquilo que as pessoas não sentem. Jesus está se sensibilizando com a sua vida de uma forma que as pessoas não se sensibilizam. As pessoas são insensíveis. As pessoas são mestres em julgar. Mas Jesus é mestre em perdoar. Não se admire da atitude das pessoas, porque é a única coisa que elas têm para oferecer. É o seu julgamento e a sua reprovação. Aquele homem está olhando e está pensando, e Jesus diz: Simão, eu tenho algo para te dizer. Ele diz: então diga, mestre. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Mas o que tinha 50 não podia pagar os 50. E o que devia 500 também não podia pagar os 500. E o homem, sabendo que nenhum dos dois poderia pagar o que devia, ele perdoou os 2. Quem você acha que ficou mais agradecido? E ele responde: aquele que maior perdão recebeu. Ele diz: respondeste bem, é verdade. Com certeza quem ficou mais feliz foi o homem que teve a dívida de 500 denários paga ou perdoada. Pois eu te digo, quando eu entrei aqui na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Isso fazia parte da cortesia, da cultura da época. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz em João capítulo 2, que quando houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, haviam 6 talhas na chegada da casa, para que as pessoas ao chegarem pudessem se lavar, se limpar. Por quê? Porque a região normalmente ela é cercada de desertos, tem muita terra, e as pessoas se sujam muito quando estão andando. Então aí você entende que quando Jesus transforma aquela água em vinho, aquela água não é só água que foram lavadas as mãos. Jesus diz: quando eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, ela chora sobre os meus pés e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Se o cabelo é guardado para o noivo, para o marido, aquela mulher já está pegando o seu noivo. O noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Quando eu cheguei na tua casa, você não me saudou com ósculo. Ósculo é um beijo na face. Você sabe que é a cultura da época receber as pessoas com um beijo. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 16, diz: saudai uns aos outros com ósculo santo. E Jesus está dizendo: quando eu cheguei, você não me deu um beijo na minha face, você não me recebeu um beijo, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Quando eu cheguei na tua casa, você não me ungiu com óleo. Era parte da cultura da época também. Porque quando alguém caminhava pelo deserto, naturalmente o lugar era quente, a pessoa suava e chegava cheirando mal. Existem vários tipos de óleos, e entre os óleos que existia o óleo aromático, um bálsamo, que a pessoa ungia a pessoa que estava chegando, que era um perfume que a pessoa estava colocando sobre aquela pessoa.
Ele disse: eu cheguei na tua casa e você não me ungiu com óleo, mas essa mulher unge os meus pés com bálsamo, com perfume. Pois eu digo a você que os pecados dessa mulher estão perdoados. Jesus ainda perdoa pecados. Jesus ainda sabe e reconhece a fraqueza do ser humano. Sabe que o ser humano está propenso à queda. E sabe reconhecer quando ele cai. E sabe demonstrar poder, misericórdia e graça para perdoar e levantar de novo. Talvez com essa história Jesus estivesse querendo demonstrar para aquele homem que na visão daquele homem, aquela mulher era mais pecadora do que ele. Mas talvez o maior pecador fosse ele. Aquela mulher cometeu pecados, ainda que pecados morais, conhecidos pela sociedade. Mas talvez Jesus estivesse dizendo para aquele homem que ele era muito mais pecador do que aquela mulher. E que aquela mulher estava, sim, perdoada dos seus pecados. Quando aquela mulher está diante de Jesus, o seu comportamento demonstra uma tristeza, uma angústia, uma amargura, uma insatisfação com a vida. Talvez, quem sabe, aquela mulher estava tão insatisfeita com a sua vida, tão angustiada, tão amargurada, tão depressiva. Talvez, quem sabe, ela já tivesse pensado até em pôr fim à sua própria vida. Mas quando ela chega até Jesus, e Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, aquele fardo sai de sobre aquela mulher. Alguns estudiosos dizem que aquela mulher escutou aquela pregação de Jesus quando Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 21: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus então toma o fardo daquela mulher e coloca sobre ela o seu fardo. O seu fardo é suave, o seu fardo é leve. E aquela mulher que chegou angustiada, depressiva, talvez querendo pôr fim à sua vida, ela sai de lá leve, feliz, satisfeita, perdoada dos seus pecados. Se você convidar Jesus para estar na tua casa também nessa noite, você que chegou até a presença dele angustiado, triste, amargurado, depressivo, você vai sair curado também em nome de Jesus. Você vai sair restaurado. Você vai perceber que o peso que estava sobre você, ele vai tirar, ele está tirando nessa noite em nome de Jesus. Ele está arrancando de você toda a angústia, toda a amargura, toda a depressão, toda a insatisfação. Ele está arrancando de você tudo aquilo que oprime o teu coração. Está demonstrando para você que você não precisa conviver com isso. Não precisa ser essa a sua realidade. Ajeite a solução é Ele. Ele está de mão estendida para você nessa noite. E Ele quer que você pegue na mão dEle. E pegar na mão dEle vai demonstrar tão somente a sua confiança nele e a sua dependência dEle. Você pode estar prostrado, como aquela mulher teve que se prostrar para alcançar os pés de Jesus. Mas quando você sair nessa noite, você vai sair de cabeça erguida em nome de Jesus. Você está prostrado, mas prostrado não vai ficar, porque o Senhor Jesus te põe de pé em nome de Jesus.